Olá, pessoal. Bom, antes de entrar na questão brasileira, do que aconteceu nos governos brasileiros, que eu prometi que ia falar, mas eu tenho que falar uma outra coisa antes que vai nos permitir avaliar melhor os erros e acertos dos últimos governos, etc. Né? Digamos assim, vou resumir dizendo assim, o mundo mudou muito, né, no século de 100 anos para cá, né? De tal maneira que as leis da economia elas não funcionam mais da mesma maneira. Elas funcionam, ainda funcionam, mas meio assim tem que forçar a barra, porque tem algumas coisas que surgiram no mundo que mudaram o funcionamento das leis da economia. E a gente olha para essas coisas normalmente como se elas fossem negativas, É como se assim a nobreza e o sistema medieval olhasse para a burguesia surgindo e visse como uma coisa negativa, uma coisa decadente, uma coisa bárbara, né? Porque eles pertenciam todos ao sistema feudal, seja senhor, seja servo, eles pertenciam ao sistema feudal. E por mais que o servo era explorado dentro do sistema feudal, e também alguns senhores eram, né, suzeranos, mas eram vassalos, eles também talvez fossem até prejudicados no sistema feudal em relação a um sistema que a burguesia vinha oferecendo, que eles podiam se colocar de uma maneira melhor, digamos, né? Mas eles só entendiam o mundo com base naquele sistema. As disputas estavam dentro daquele sistema, vocês me entendem? Então eles não reconheceram imediatamente aquilo como uma coisa que tinha vindo para ficar, o capitalismo, certo? E nós olhamos às vezes para essas coisas que existem hoje no mundo, que distorcem o funcionamento das leis da economia, como uma coisa negativa. A gente ainda quer que funcione as leis antigas. Por isso que eu digo que houve erros, especialmente no governo Dilma, né? Porque a Dilma foi para frente do governo com todas as melhores intenções do mundo, mas ela estava imbuída daquelas leis da economia, até porque ela é economista, certo? E que ainda hoje os economistas defendem, né? E que na verdade não funcionam mais daquela maneira, elas funcionam diferente. É como se existisse um mundo novo já, uma nave, né? Mas ela precisa de um piloto. E quem pode ser esse piloto? As pessoas. Existem pessoas no mundo que querem comandar essa nave, digamos? Sim, a maioria das pessoas. Mas elas não se deram conta que tem uma outra nave, né, pronta para ser, digamos, pilotada. E que a humanidade tem que pilotar essa nova nave. E esses componentes que a gente às vezes reputa negativos são componentes dessa nave, que vieram para ficar e que não tem muito como prescindir deles. E a gente vai descobrir, inclusive, que eles são a solução, não o problema, né? Então eu gostaria de agora, nesse vídeo, colocar esses aspectos, tá, pessoal? Talvez choquem no início, mas é que eles precisam de certa reflexão para entender, né? Primeiro, vamos lá. O primeiro é a barbada, né? O mundo se tornou global, né? Ele não é mais um mundo de países estanques. Ele é um mundo de países estanques, sim. Mas ele hoje tem uma globalização que, por exemplo, vou dar um exemplo. Não tem mais como proteger tecnologia. Enquanto tu teve como proteger tecnologia, ela ficou na mão de quem? Dos Estados Unidos, ou da Inglaterra no primeiro momento, depois dos Estados Unidos, certo? Só que hoje não tem mais, ele está globalizado, as empresas vão a qualquer lugar do mundo, o interesse do capital, ele vai para a China se lá é mais produtivo, vocês me entendem? E leva junto a tecnologia, e aí a China se apodera da tecnologia, como ela melhora em fazer, como já expliquei, por motivos, né, imutáveis, na minha hipótese, vai ficar lá, digamos assim, o menor custo de fabricar manufaturados foi lá para a China, para o Oriente, e não vai mais sair. Então o mundo agora ele tem que ser organizado de outra maneira, com cada região talvez fazendo aquela que ela faz com menores custos e ao mesmo tempo num acordo global que o trabalho valha igual em qualquer lugar do mundo e que as pessoas tenham um bom padrão de vida em todos os lugares do mundo. É possível isso? Claro que é possível, pessoal. O capitalismo não consegue, porque o capitalismo ele não consegue agregar aquele que não tem dinheiro, ele não consegue.
E ao mesmo tempo ele não vai lá pegar aquele que não tem dinheiro e vai fazer ele ter condições de ter dinheiro, porque isso é um gasto que não tem retorno para ele, para o poder econômico. Vocês me entendem? Então essa nave ela tem que ser pilotada por interesse de todo ser humano. Isso vai fazer mal, por exemplo, para as empresas e para os grupos econômicos e para os bancos? Não! Por quê? Porque tu vai agregar toda uma parcela da população que está fora do mercado, tu vai fazer o mercado ficar mais forte ainda. Aí alguém vai dizer, mas vai ter mais lucro, mais juro, então no capitalismo vai continuar? Não, é que capitalismo é quando o poder econômico está à testa da sociedade. E se está à testa da sociedade uma outra ideia, já não é mais capitalismo. Por isso mesmo que a China, pessoal, não é mais capitalismo. Não é mais capitalismo. A testa da China não está esse interesse. Não está esse interesse. Vocês podem não gostar da China, podem gostar da China, mas não está esse interesse. E isso fez mal, por exemplo, para o mercado chinês, ou para o poder econômico, para as empresas chinesas? Não. Isso fez as empresas chinesas crescerem, o lucro na China crescer, os bancos crescerem, vocês me entendem? Só que não é eles que têm o comando, não é o interesse deles. Por isso que a China pode agregar todo mundo nesse crescimento, e vai crescendo, e a produção vai crescendo. Mas a China sozinha não faz o mundo. A China não tem condições de fazer sozinha isso. Ela faz porque ela tem a demanda de todos os países do mundo para consumir os seus produtos. E mais importante do que isso, porque ela podia se apoiar na demanda interna, né? Ok, mas ela precisa também das commodities de todo mundo. Tem um monte de produtos, insumos da sua indústria, né? Que ela não tem, que ela precisa da gente. Então, e ela precisa, né, comprar da gente, certo? E ela até não se importa de pagar muito porque nós vamos comprar o produto dela. Vocês me entendem? É uma outra visão. Bom, então tem a globalização. A globalização mudou diversas leis da economia, né? Uma das leis da economia é essa que ela mudou. Não tem mais essa de tu conseguir competitividade depreciando a tua moeda. Porque agora não tem mais muitas barreiras. Se tu deprecia muito a tua moeda, tu empobrece. É como se tu baixasse o teu salário. O valor da tua moeda frente às outras determina a tua participação do consumo no mundo. Então, se tu baixa muito a tua moeda, tu começa a andar para trás. Vocês me entendem? Porque até os melhores quadros do mundo não vêm mais para cá, porque tu ganha muito pouco. E aí os bons quadros daqui vão fugir. Então, essa lei, no mínimo, foi mudada pela globalização. E várias outras leis que eu vou lembrando à medida que eu vou expondo aqui para vocês, né? Outra coisa que mudou, e essa aí é bastante polêmica. Hoje, o trabalho está mudando muito. Vocês me entendem? A uberização do trabalho está acontecendo. A uberização é ruim? Olha, se tu ganha mal, sim, ela é ruim. Qualquer coisa que tu ganhe mal é ruim, né, pessoal? Mas imaginem assim, que isso é só o início de uma coisa, e que vai crescer, e que as pessoas vão ganhar bem. Vocês me entendem? E qualquer um pode trabalhar um tempinho durante o ano e deu, se ele quiser. A uberização, perguntem para um Uber aqui de Porto Alegre, ou lá de São Paulo, ou do Rio de Janeiro. O cara que tem um Uber mesmo carro, tô falando. Pergunte para ele se ele não gosta. Ele gosta, sabe? Ele acha legal. Ele tem o carro dele, ele é autônomo, ele tira o suficiente para viver, se funcionar, ele acha ótimo. Mas não tem vínculo? Melhor ainda se não tem vínculo. Quando quiser parar, eu paro, é problema meu. Eu guardei o dinheiro necessário, parei, vou tirar férias. O problema é que hoje tu não ganha bem. Aqui no Brasil, pelo menos, né? Mas pense um pouquinho. Assim como o capitalismo, né, no primeiro momento na Inglaterra, depois sob o comando dos Estados Unidos, aumentou a produtividade do trabalho, hoje, por exemplo, com as novas tecnologias e com uma quarta, praticamente, revolução industrial na China, tu pode produzir muito com máquinas. Praticamente toda a produção do mundo pode ser feita com máquinas, certo? Vai sobrar o quê? A organização disso. E mesmo assim ela vai se simplificar muito, muito. Porque num novo comando global,
sabe? Muitas coisas que a gente faz hoje não vão ser necessárias. Por exemplo, quando eu entrar na moeda, vocês vão ver que tu pode ter um mundo sem impostos, simplesmente sem impostos. Você sabe o que é isso? E o Estado vai viver como? Ele vai emitir moeda. Ele vai emitir moeda, tu entende? Não precisa necessariamente ter impostos. Por que, pessoal, que as pessoas não estão entendendo hoje assim, ó? Ah, como é possível ficar em casa? Agora, na pandemia? Não pode. De onde elas vão tirar o dinheiro? As pessoas não entendem assim, ó. Até porque é difícil de entender mesmo, né? Sem pensar um pouquinho e sem conhecer economia. Elas pensam assim, mas de onde elas vão tirar o dinheiro? Bom, por que uma pessoa que trabalhava num shopping não podia ficar em casa até uns meses atrás? Porque alguém tinha que ir lá no shopping. Vocês me entendem? Se o governo desse dinheiro para ela, ela não ia ir lá no shopping. E quem ia trabalhar no shopping? Agora que o shopping está fechado, ela pode ficar em casa. Mas a comida que ela comia e a energia que ela consumia vai continuar sendo feita, porque isso não parou. Então o único problema é o governo dar dinheiro para ela pagar. Vocês entendem economicamente? O que aconteceu foi uma diminuição de uma série de coisas que no momento são desnecessárias, mas o essencial continua sendo produzido, isso que interessa. E a pessoa que perdeu renda, o Estado dá para ela dinheiro, não tem problema nenhum. Quando acabar isso, que tem que abrir o shopping de novo, o Estado não pode mais dar dinheiro para ela. Por quê? Porque alguém tem que ir lá trabalhar no shopping, vocês me entendem? Mas se um dia a gente tiver shoppings tudo robotizados, digamos, quem que vai precisar ir lá trabalhar no shopping? Ninguém. E se as lojas forem todas robotizadas? Ninguém. Sabe? E se as indústrias forem todas robotizadas? Ninguém. E quem vai precisar trabalhar na Secretaria da Fazenda que cuida dos impostos? Ninguém, porque não tem mais imposto. Vocês me entendem? E assim tem uma série de atividades que não vão mais precisar de gente para trabalhar. Então isso significa que a humanidade, se ela distribuir o resto do trabalho que tiver entre as pessoas, elas vão trabalhar muito pouco e vão ganhar bem. Porque ganhar bem significa tu ter acesso aos produtos que vão ser feitos pelas máquinas. Vocês me entendem? Nós pensamos muito ainda como o século XIX, né? É como aquela história lá. Ah, não pode dar pão para os pobres. Mas agora pode, porque o produtor de trigo é isso que ele quer, né? Ele só bota máquinas a mais e deu. Vocês me entendem? E a mesma coisa a gente pensa assim, que se tu der moleza o cara não vai trabalhar. Se tu não quiser o cara não vai trabalhar. Se tu não exigir o cara não vai trabalhar. Pessoal, você sabe qual é o sonho da maioria das pessoas hoje? Trabalhar. As pessoas estão em busca de um trabalho. O que as pessoas não querem é fazer um trabalho brutal. Um trabalho pesado, 9 horas por dia e ganhando pouco. Mas alguém pode querer isso? Poucas pessoas, certo? Então esse trabalho brutal vai ser diminuindo muito. E eles podem continuar existindo trabalhos que exige esforço físico e tem pessoas que inclusive vão querer, digamos, né? Gostam disso, mas eles vão ser bem remunerados. Você me entende? Uma jornada, né, que não seja uma jornada de escravo. Vocês me entendem? Então, a uberização, eu digo, é uma tendência, certo? É uma tendência, porque o ser humano quer liberdade, ele quer poder trabalhar um pouquinho, porque o trabalho, pessoal, o trabalho, ele é a maneira como tu te relaciona no mundo com as pessoas. Se tu deixa de trabalhar que nem eu estou aposentado, é bacana, é legal, mas tu sente falta de pertencer ao mundo produtivo. Então se tu, por exemplo, tiver um trabalho assim mais de organização, todo mundo está organizando a produção do mundo, vocês me entendem? Todo mundo agregado nisso é bacana, não precisa nem ter aposentadoria, porque a pessoa vai ficando velha e ela pode de alguma maneira participar com a sua experiência, enfim. Então o trabalho vai mudar completamente, porque as máquinas entraram, tu não precisa mais trabalhar, tu vai caminhar para um mundo em que tu vai ter produção sem necessariamente tu ter trabalho, né? Primeiro, então, foi a globalização. Segundo, foi a uberização, certo? E agora eu vou falar, talvez, do mais polêmico, que é a bolha de capital volátil que se criou no planeta. Se criou uma bolha, sabe? Começou lá no início já, eu falei para vocês, né? Bom, em primeiro lugar,
Essa bolha é uma nova modalidade do rentismo, né? Que existia no século XIX. No século XIX, o rentismo era assim, o cara guardou uma grana, ele emprestava lá para o governo e tal, e ele ganhava, digamos, um juro. E muitos viviam disso, viviam de renda. Dependendo do valor que ele conseguiu guardar, ele tinha um bom padrão de vida sem fazer nada, né? E isso sempre foi criticado. O Marx criticava os rentistas, o Keynes também criticava. E todo mundo criticava por quê? Porque uma pessoa que vive sem trabalhar, ela está nas costas, né, dos que trabalham. Ela consome e não produz. O que ela consome, quem produziu? Outros. Então ela está nas costas de quem trabalha. Então até o Keynes falava como é que é? Eutanásia dos rentistas, que teria que acontecer, essa classe parasita da sociedade, etc, etc, né? Então, de um modo ou de outro, todos os economistas sempre falaram nisso, certo? E eu digo que no Entre Guerras teve uma espécie de eutanásia dos rentistas, porque aquela classe na Europa, na Inglaterra, na França, né, que viviam de renda, o que aconteceu? Uma inflação galopante pulverizou a sua poupança, né? E desapareceu essa classe dos rentistas por um tempo. E aí houve realmente um aumento da qualidade de vida, pessoas setores que não ganhavam começaram a ganhar, o trabalhador começou a ganhar mais, e aí setores dos operários começaram a ganhar bem, mesmo os administradores, né? Que hoje os CEOs, eles são empresários? Não, eles são operários também, só que muito próximos aos donos do negócio, então eles recebem mais até para manter, né, em nome dos donos do negócio, a ordem do negócio, certo? Mas não deixam de ser operários, da sua maneira são operários. E os rentistas meio que desapareceram. Só que em torno de 1970 começou a se criar de novo, né, uma bolha de poupança, de riqueza, né, em dólares. Depois veio os petrodólares, ela aumentou, e depois foi se criando maneiras de tu ganhar dinheiro com o próprio dinheiro, né? Ações, derivativos, especulação, de tal maneira que essa riqueza no mundo ela cresce meio que sozinha, separada da produção. Separada da produção. E o que as pessoas dizem hoje? Que um dia isso vai explodir, porque não tem, digamos, lastro para essa riqueza. Se todo mundo tirar o dinheiro lá da bolha e quiser comprar terra, ou comprar apartamento, ou comprar produtos, ou comprar ouro, não tem nem perto para todo mundo. Então, aqueles títulos todos vão valer o quê? Nada. Vai pulverizar. Todo mundo está na expectativa que um dia essa bolha exploda. E eu vou dizer para vocês, ela não vai explodir, pessoal. É muito simples porque ela não vai explodir. É porque assim, ó, é porque quem está lá dentro dessa bolha, muitos, já consomem um monte, eles não precisam tirar aquilo, vocês me entendem? Quando cai, os que têm dinheiro em outros lugares acabam comprando mais títulos que está lá dentro. E a bolha, depois que passa aquele abalo, fez um furo a bolha, se tapa e ela vai enchendo de novo, né? Bom, vamos partir do ponto que essa bolha não vai desaparecer, e ela não vai desaparecer. Tá? Primeiro lugar, essa bolha, ela causa algum problema para a economia? Não, na verdade ela não causa problema nenhum. Por quê? Porque o pessoal não pega aquele dinheiro e vem consumir. Esse pessoal que é dono da bolha, consome, ele não pôs lá para tirar, tá me entendendo? E lá dentro da bolha tem inclusive os fundos de pensão dos trabalhadores. Se ela explodir, por exemplo, muito assalariado no mundo não vai ter aposentadoria, certo? E ele só vai consumir quando chegar na hora de se aposentar. Daí ele vai pegar o dinheiro da bolha e vai, né? Mas o ricaço lá, o milionário que está lá dentro, ele não vai tirar. Ele não vai tirar. Imagina assim, ó, se começar a desfazer tudo aquilo, tu acha que o dono da Microsoft vai vender as ações dele? Não, ele quer ser dono da Microsoft. Ele já ganha um monte sendo dono da Microsoft. A propriedade dele está garantida naquele título, por mais que aquele título caia. Você me entende? Pega assim a Petrobras, caiu o valor da ação. O governo vendeu as ações? Não. Eu não iria vender porque a propriedade são aquelas ações, você me entende? Saiu uma parte, mas depois os títulos se tornam mais baratos e o capital que saiu
volta. A gente está assistindo hoje isso. Se vocês quiserem, acompanhem para vocês verem. A Bolsa brasileira estava a 120 mil pontos, né? E ela deu aquele abalo, ela foi para 66 mil pontos. Ela foi para metade do valor. Ela estava, acho que, perto de 130 mil pontos, certo? E depois o que aconteceu? Ela começou a subir. No meio dessa pandemia, no meio dessa recessão, ela sobe. Aí daqui a pouco dá um pânico, ela cai um pouco. Daqui a pouco ela sobe de novo. Pensa assim, ó. Por que ela caiu? Porque as pessoas venderam ações. O que elas fizeram com as ações? Deixaram no banco. Onde que elas vão investir esse dinheiro? Num CDB para ganhar 3% ao ano? Não, elas deixam lá no banco, né? Daqui a pouco, começa a subir, elas compram de novo. Vocês me entendem? Só que não tem problema. Essa bolha, ela não causa problema para a economia. Muito pelo contrário, ela pode ser a solução, porque tu pode canalizar uma parte dela para financiar o que precisa ser construído no mundo. O que precisa para o que precisa ser construído no mundo ser construído? É preciso tu mobilizar as pessoas e a atenção para isso. É preciso tu dar emprego para quem está desempregado. É preciso tu fazer a capacidade ociosa das empresas, né? As empresas aplicarem as máquinas que estão paradas, diminuir a capacidade ociosa. É preciso que, inclusive, as empresas investam mais em máquinas, ampliem a capacidade de produção. E isso tu faz com moeda, certo? Que pode ser tirando uma parte dessa bolha, como, sei lá, tributando, né? Mas tu pode também emitir moeda, os governos podem emitir moeda. Para quê? Para financiar, porque na verdade o que tu vai fazer? Tu vai fazer mais pessoas trabalharem, vai haver mais produção, essas pessoas estavam desempregadas, digamos, elas vão começar a comer melhor, certo? Elas vão começar a se vestir melhor, elas vão começar a comprar carro. Então, a oferta dessas coisas tem que responder à demanda. Então isso tem que ser feito num ritmo tal. Vocês me entendem? E por que essa bolha pode ser a solução, pessoal? Porque olha só, todos podem ter participação nessa bolha. Vocês me entendem? Eu diria até que essa bolha pode pertencer a todos os seres humanos da face da Terra. Por que não? O que isso atrapalharia? Em absolutamente nada. Então tu imagina assim, se houvesse uma sociedade humana que dissesse assim, tu quer ter um filho? Tu tem que fazer um pedido, protocolar. Vamos dizer assim, teoricamente, talvez não precise, mas só para a gente entender. Tu quer ter um filho, certo? Então tu protocola um pedido. Por quê? Meu amigo, esse negócio de fazer filho porque eu fui numa festa e me emocionei... Não, a gente tem que combinar que isso pode acabar, né, pessoal? Isso a gente tem que combinar. Fazer um filho não é uma coisa assim. Todo mundo tem que saber que não pode ser uma coisa assim. Botar um ser no mundo, tu tem que ter certa previsão. Não é verdade? Por que as famílias mais ricas não têm tantos filhos? Porque elas se programam. Então, ao contrário dos economistas do século XIX que achavam assim, se tu der muito dinheiro para o pobre, ele vai fazer muito filho, é ao contrário. Vocês sabiam? O Bolsa Família aqui no Brasil, o pessoal fez uma pesquisa e concluiu que as mulheres que passaram a ganhar o Bolsa Família começaram a ter menos filhos. Porque ela começa a se organizar, ela começa a ter uma ligação com o Estado, ela começa... Então, se tu quiser programar os filhos desse planeta, que são filhos de todos, tu tem que dar condições para as pessoas. E as pessoas, claro, têm que entender que botar um filho no mundo não é uma coisa assim que tu faz no impulso, sabe? Né? Então tá, nós não vamos fazer no impulso. Então tá, o fulano quer ter um filho, conheceu a cicrana, mas não quer casar com ela. Mas quer ter um filho, ela topou. Vamos ter um filho? Vamos. Aí como é que vai ser? Eu vou ficar com ele, depois tu fica um pouco com ele, e enfim, nós se entendemos, certo? Tá, mas a gente, então, tem que protocolar um pedido. E nessas regras vai ter assim, eu tenho que integralizar tanto em ações das empresas do mundo. Porque esse filho, quando ele nascer, ele já vai ter um monte de dividendos que ele ganhou desde a concepção até o dia que ele nasceu, digamos, né? E vai ter essas ações. Ele nunca vai ser pobre. Mas não pode. Como pode assim? Ele vai passar a vida então sem fazer nada? Se ele quiser sim. Por quê, pessoal? Porque as máquinas vão fazer. Mas ele naturalmente vai querer fazer, ele vai querer participar, ele vai querer ajudar. Se um dia a humanidade chegar a um ponto que ninguém quer fazer nada, aí tu toma medidas, né, de incentivar, ou sei lá, de forçar as pessoas a fazerem alguma coisa. Mas eu acho que isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Vocês me entendem? Então essa bolha de capital especulativo, ao invés de brigar com ela,
A gente tem que entender que ela pode ser um instrumento de tu passar o resultado das empresas, os lucros, os juros dos bancos, tudo uma parte para as pessoas. E o dono do banco? Ele vai ter ainda a maior parte, porque ele é o acionista majoritário, vocês me entendem? Além do mais, ele bota um monte de diretores lá dentro, ganhando rios de dinheiro, pode botar os filhos dele, a família dele, o problema é dele, se quebrar o banco é problema dele. Mas digamos que ele pode, então ele vai ter um privilégio, certo? Inclusive é do meu interesse, por exemplo, com o acionista do banco, que o banco vá super bem, daí ele vai me pagar juros, lucros, né? Dividendos. Então, esse novo sistema que eu estou dizendo, essa nave, todo mundo é trabalhador e todo mundo é empresário. Ah, utopia, utopia. Sim, é uma utopia possível, sabe? Porque quando Thomas More escreveu Utopia, muito possivelmente ele não queria dizer um lugar que não existe, que não pode existir, desculpa. Ele não queria dizer necessariamente um lugar que não pode nunca existir. Ele queria dizer utopia é um lugar que não existe ainda, não tem na face da Terra, certo? Né? Mas ele pode eventualmente vir a existir. E essa utopia que eu estou dizendo para vocês, ela pode existir sem tu derrubar a burguesia, sem tu fazer guerra, só com a paz das pessoas, com a compreensão de que tudo deve existir. Vocês me entendem? Tudo pode existir, né, na face da Terra, e a gente pode finalmente ter paz entre os povos, entre as pessoas, com as suas opções de vida, com a sua etnia, com a sua origem. Isso será que é o paraíso terrestre? Em alguma medida, quando a humanidade chegar nesse lugar, é uma espécie de paraíso terrestre, mas ainda não é o paraíso terrestre. No próximo vídeo eu gostaria de continuar desse ponto. Até!